O famoso filme de grande sucesso Armageddon apresenta ao público seu herói, protagonizado e vivido pelo lendário ator Bruce Willis. Superado Temos mais de 40 ligações e recomendaram mesmo. Todo mundo bem? Somos petróleo! Despedida. Superado apenas por Titanic, Armageddon foi o segundo filme de maior bilheteria de 1998 e foi dirigido pelo lendário Michael Bay. Posteriormente ficaria muito famoso pela franquia de filmes Transformers. Antes de tudo, é bom deixar claro que desde agora que esse vídeo vai ter spoilers. E para começo de conversa também fica a seguinte pergunta: por que era mais fácil treinar perfuradores de petróleo para se tornarem astronautas do que treinar astronautas para se tornarem perfuradores de petróleo? Criativamente, para iniciar as observações, podemos entender isso como uma tentativa de criar uma carga dramática maior para a história, o que causaria um efeito mais maneiro nos momentos de superação da equipe. E continuamente assistimos esse filme, e o que fica é aquela impressão incômoda de que algo de errado não está certo. E excessivamente. Esse foi um filme criticado sim, por conter diversos erros científicos ao longo da trama, e ao mesmo tempo em que tentava passar algum tipo de credibilidade. Contudo, a produção é uma coleção de cenas épicas de efeitos visuais, ação magistralmente editada e embaladas em uma história que é inacreditável na melhor das hipóteses, e ao mesmo tempo altamente perigosa na pior das hipóteses. Acredite se quiser, mas produzir um filme autêntico e com informações científicas e precisas é mais trabalhoso do que parece ser. E não é apenas colocar uma explosão aqui e detonar outra coisa ali e tá tudo bem. Como a maioria dos filmes dirigidos por Michael Bay, Armageddon tem um enredo simples e com grandes riscos também. Um asteroide do tamanho do Texas é descoberto em uma rota de colisão com a Terra, ameaçando exterminar toda a vida nesse planeta, e apenas uma equipe de perfuradores de petróleo treinados pela NASA poderiam salvar o dia. Imagina a seguinte situação: um asteroide está avançando em direção à Terra, ameaçando toda a nossa existência com a destruição absoluta. Você trabalha normalmente em um dia normal como perfurador de petróleo, e em um belo dia então é convocado para perfurar esse mesmo asteroide que está ameaçando destruir o nosso querido planeta. Mas você se depara com um problema. Existem alguns erros e também imprecisões científicas nessa missão que condenam todo e qualquer tipo de sucesso. Pelo menos na vida real. Na ficção seria seguir o roteiro e resolver o problema dessa aniquilação mundial. Na vida real seria um pouco diferente. O plano deles é cavar o centro do asteroide, plantar uma bomba nuclear e detoná-la, para que o objeto celeste se quebre em pedaços inofensivos que passariam então direto por nosso planeta, sem maiores danos. E à medida que os perfuradores de petróleo treinam e executam esse plano com astronautas reais, cerca de meia dúzia de subtramas dramáticas e cômicas colidem umas com as outras. Veja bem, um filme que aborda a ciência de alguma forma ou outra não necessariamente precisaria articular uma série de passos perfeitos e incontestáveis sobre preceitos científicos e afins, mas também se ele tem uma coisinha ou outra, um toque científico ou outro, fica meio que implícito que ele também não poderia sair muito fora dessa curva também. Eu adoro Armageddon. Armageddon eu assisti outro dia. Impacto profundo. É muito, muito datado. Qual que eles vão pro asteroide? É do asteroide, que é o com o Bruce Willis. Armageddon. Que tem Bruce Willis faz um furo de poço de petróleo Qual que é a musiquinha lá? Da musiquinha. Não. Esse aí, Armageddon. Esse aí. Armageddon. Ah, é verdade, era o Smith, né? É, o Smith. Mas o Armageddon tem um negócio muito legal, Pedrão vai lembrar, que é quando eles vão decolar, que tem 2 ônibus espaciais. Veja bem novamente, nas entrelinhas o que nós temos aqui é uma insana corrida contra o tempo, pois a equipe de trabalhadores tem cerca de uma semana para se tornar um astronauta e salvar o mundo. Para ser mais preciso, eles tinham 11 dias para viajarem para o espaço e usarem suas habilidades de perfuração para plantar uma bomba nuclear nesse asteroide. Enfim, é nesse ponto que vamos falar sobre
o que seriam esses erros científicos. Em 2017, na época até então, o estudante de doutorado da Universidade de Edimburgo, Alastair Bruce, provavelmente eu errei na pronúncia, explicou que o problema inicial do filme é devido ao tamanho da rocha. A rocha em si deveria ser do tamanho do Texas, cerca de 1000 km de largura. Bruce, não o ator, mas sim um estudante de doutorado daquela época que citamos antes, fez uma pequena pesquisa então comparativa nesse sentido. E nessa pesquisa, em determinado trecho, ele explicou: toda ideia de que você pode explodi-lo com uma única bomba nuclear é simplesmente estúpida e ridícula. Para uma bomba destruir um asteroide do tamanho daquele filme, ela teria que causar uma explosão pelo menos com a mesma energia produzida pelo Sol. Coisa simples de se fazer. Algo que seria então ainda mais perigoso para nós do que o asteroide propriamente dito. Grande parte da energia da bomba que teria que ser usada para dividir essa rocha seria então uma energia que vazaria e seria considerada como uma energia desperdiçada. Seria um desperdício parcial, pelo menos. Então, na verdade, a bomba precisaria de ser muito mais energética do que o Sol para fazer com o que eles fizeram no filme. Inclusive, existe o ponto de que se uma rocha tão grande chegasse perto de nosso planeta, todos nós saberíamos disso com meses de antecedência. As imprecisões científicas do filme são notáveis, diferente do que acontece no filme de Christopher Nolan, Interstellar. Mas voltando para a história do filme Armageddon, na época o astrofísico Neil deGrasse Tyson disse o seguinte: um asteroide do tamanho do Texas teria sido encontrado pelo menos há 200 anos, e não ontem. De acordo com o professor de física da Universidade de Columbia, Stuart Samuel, foi explicado o seguinte também: do ponto de vista de um cientista, Armageddon é uma falácia completa. Fui lá pensando que seria pelo menos semi-realista. Na verdade, há muito pouco no filme que é cientificamente preciso. Mas a ficção científica, especialmente no cinema, sempre tende a ter uma abordagem mais extravagante mesmo, onde o realismo é frequentemente dispensado em favor de uma experiência visual mais fascinante, digamos assim. E a ficção científica não existe, então, somente para fazer precisões precisas sobre o futuro, mas sim para entreter e estimular a imaginação. Bem, podemos dizer que o filme Armageddon faz exatamente isso, porque ele é extremamente divertido, algumas partes são incrivelmente dramáticas, enquanto outras são quase humorísticas, o que é bom também. Mas em nenhum momento Armageddon é retratado como cientificamente preciso. A impressão que ele passa é que, no final das contas, ele não faz essa proposta de se impor como uma produção cientificamente e 100% precisa. Claro, filmes bons necessariamente não precisam ser precisamente científicos. O filme Lucy de 2014 está aí para provar esse ponto, pois na história vemos que as leis da física são continuamente violadas para maximizar o drama na medida do possível e do impossível. Aparentemente, Armageddon é um filme que você não deveria levar a sério. Apesar da natureza irreal do filme, ele é divertido e cheio de ação. Ah, sim, também existe aquele boato de que a NASA costumava exibir o filme para seus estagiários, mas que tinham que tentar detectar todos os 168 erros científicos do filme. Mas isso é apenas um boato mesmo. Eu sou Harry, secretário de defesa, recebendo ordens diretas do presidente dos Estados Unidos.